Bom dia, gente. Então, mais uma live falando sobre o nosso livro Conversando com Deus, né? Esse é o 3 e a gente está no capítulo 8. Isso, vamos lá. Capítulo 8. Puxa vida, essas palavras são duras. O Senhor está dizendo que nunca deveríamos fazer promessas, prometer nada para ninguém? Toda essa promessa inclui uma mentira. A mentira é que você pode saber agora como se sentirá em relação a uma coisa e o que desejará fazer em relação a ela no futuro. Você não pode saber disso se vive como um ser reativo. O que a maioria de vocês faz? Somente se viver como um ser criativo, sua promessa poderá não incluir uma mentira. Os seres criativos podem saber como se sentirão em relação a alguma coisa no futuro, porque criam seus sentimentos, em vez de experimentá-los. Antes de você poder criar seu futuro, não poderá prevê-lo. Antes de poder prevê-lo, não poderá prometer sinceramente coisa alguma. Contudo, mesmo quem cria e prevê o futuro tem o poder e o direito de mudar. A mudança é um direito básico de todas as criaturas. De fato, é mais do que um direito, porque um direito é algo que é concedido. A mudança é algo que é. A mudança é. O que é mudança? Você. Não lhe podem conceder isso. Você é isso. Nós somos a eterna mudança. Bom dia, dona Inês. Nós somos a eterna mudança. Tá? Não tem como a gente não mudar, né? A gente vai estar, nós podemos estar num estado de máxima felicidade, mas a gente vai em algum momento mudar. Os gatos estão atacando um bicho aqui, tá? E assim, isso faz parte. Imagina uma vida que não tem mudança. Imagina uma vida, né? A pessoa nasceu daquele jeito, vai permanecer daquele jeito, né? Então, assim, uma vida sem graça, sem o novo, e Deus é o novo, né? Então, nós somos a mudança. Então, como você é mudança, e a mudança é a única coisa constante em você, não pode prometer sinceramente ser sempre o mesmo. O Senhor quer dizer que nada é constante no universo, que nada permanece inalterado na criatividade. O processo que você chama de vida é um processo de recriação. Toda vida está sempre se recriando em cada momento do agora. Nesse processo, a identidade é impossível, porque se uma coisa é idêntica, não mudou nada. Mas, embora a identidade seja impossível, a similaridade não é. A similaridade é o resultado do processo de mudança produzindo uma versão muito parecida com o que veio antes. Quando a criatividade atinge um alto nível de similaridade, você chama isso de identidade. E vista da sua perspectiva comum, limitada, é. Portanto, em termos humanos, parece haver uma grande constância no universo. Isto é, as coisas parecem iguais e agir e reagir de modo igual. Você vê constância aí? Isso é bom, porque fornece uma estrutura na qual você pode considerar e experimentar sua existência física. Contudo, eu lhe digo que, da perspectiva de toda a vida, do que é físico e não físico, não é vista constância. As coisas são experimentadas como realmente são, sempre mutantes.
O Senhor está dizendo que às vezes as mudanças são tão sutis que, de nossa perspectiva limitada, as coisas parecem as mesmas, exatamente as mesmas, quando na verdade não são? Sim. Então, não há gêmeos idênticos? Não. Você entendeu isso muito bem. Mas nós podemos nos recriar de uma forma suficientemente similar para produzir uma aparência de constância. Sim. E podemos fazer isso em relacionamentos humanos, em termos de quem somos e como nos comportamos. Sim. E embora a maioria de vocês ache isso muito difícil, como a constância, ao contrário da aparência de constância, viola a lei natural. Como acabamos de aprender, é preciso um grande mestre para, ao menos, criar a aparência de identidade. Um mestre supera toda tendência natural. Lembre-se de que a tendência natural é a mudança, mas para mostrar-se como idêntico. Na verdade, não pode mostrar-se como idêntico em todos os momentos, mas pode mostrar-se como suficientemente similar para criar a aparência de identidade. Mas pessoas que não são mestres se mostram de modo idêntico o tempo todo. Conheço algumas cujos comportamentos são muito previsíveis. Todavia, é preciso muito esforço para fazer isso intencionalmente. O mestre cria um alto nível de similaridade, que vocês chamam de constância, intencionalmente. Um estudante cria constância sem necessariamente ter a intenção de criá-la. Por exemplo, uma pessoa que sempre reage da mesma forma a determinadas situações frequentemente diz: eu não pude evitar. Um mestre nunca diria isso. Até mesmo se a reação de uma pessoa produz um comportamento admirável, algo pelo qual ela recebe elogios. Sua resposta frequentemente é: bem, não foi nada, foi realmente automático. Qualquer um faria isso. Um mestre também nunca diria isso. Logo, um mestre é uma pessoa que literalmente sabe o que está fazendo. Também sabe por quê. As pessoas que não operam em nível de mestria não costumam saber. É por isso que é tão difícil cumprir promessas. Esse é um dos motivos. Como eu já disse, antes de você poder prever seu futuro, não poderá prometer sinceramente coisa alguma. Um segundo motivo pelo qual as pessoas acham difícil cumprir suas promessas é que elas entram em conflitos com a autenticidade. O que o Senhor quer dizer? Quero dizer que sua verdade não é a mesma que disseram que seria sempre. Que sempre seria. Por isso há o conflito. Ao que devem ser fiéis à sua verdade ou à sua promessa? Qual é o seu conselho? Eu já lhe dei esse conselho antes. Trair a si mesmo para não trair outra pessoa não deixa de ser uma traição. É a maior delas. Mas isso faria promessas serem quebradas em toda parte. Ninguém manteria sua palavra. Não se poderia contar com ninguém para nada. Então você continua contando com que os outros mantenham sua palavra, não é? Não admira que esteja tão infeliz. Quem disse que eu estou infeliz? Quer dizer que é assim que você fica e age quando está feliz? Está certo. Então me sinto infeliz, às vezes.
durante grande parte do tempo. Mesmo quando tinha todos os motivos para ser feliz, permitiu-se ser infeliz, preocupando-se a respeito de se poderia continuar a ser feliz. E o motivo pelo qual você teve de se preocupar com isso é que continuar a ser feliz dependeu muito de outras pessoas manterem suas palavras. O Senhor quer dizer que eu não tenho o direito de querer ou ao menos esperar que elas as mantenham? Por que você deseja ter esse direito? O único motivo pelo qual uma pessoa não manteria sua palavra com você seria ela não querer ou sentir que não pode mantê-la, o que é a mesma coisa. E se uma pessoa não quisesse manter sua palavra com você, ou por alguma razão sentisse que simplesmente não podia mantê-la, por que você desejaria que a mantivesse? Você realmente quer que alguém faça o que foi combinado se não quiser fazer isso? Realmente acha que as pessoas deveriam ser forçadas a fazer o que acham que não podem fazer? O que não podem fazer? Por que você desejaria forçar as pessoas a fazer algo contra a sua vontade? Bem, porque deixá-las não fazer o que disseram que faria causaria danos a mim ou a minha família. Então, para evitar danos, você quer causá-los aos outros? Não sei que danos eu poderia causar a uma pessoa simplesmente pedindo-lhe para manter sua palavra. Mas essa pessoa deve achar que seria danoso para ela mantê-la ou a manteria de boa vontade. Então, eu deveria sofrer os danos ou ver meus filhos e minha família sofrendo-os em vez de causar danos a quem fez uma promessa simplesmente pedindo-lhe que a cumpra? Acha mesmo que se forçar alguém a manter uma promessa evitará os danos? Eu lhe digo que mais danos foram causados por pessoas que sofreram caladas, isto é, fazendo o que achavam que tinham de fazer, do que por pessoas que fizeram livremente o que queriam fazer. Quando você dá a uma pessoa liberdade, afasta o perigo, não aumenta. Contudo, liberar alguém de um compromisso assumido com você pode parecer-lhe danoso a curto prazo, mas nunca o será a longo prazo, porque quando você dá liberdade a outra pessoa, também dá a si mesmo. Por isso se livra das aflições e angústias e dos ataques à sua dignidade e ao seu valor pessoal, que inevitavelmente ocorre quando você força outra pessoa a cumprir uma promessa que ela não deseja cumprir. Os danos a longo prazo serão muito maiores do que os a curto prazo, como descobriram quase todos que tentaram fazer outra pessoa manter sua palavra. Isso também se aplica aos negócios? Como o mundo poderia fazer negócios desse mundo? Na verdade, esse é o único modo sensato de fazer negócios. O problema é que sua sociedade atual se baseia na força legal, o que vocês chamam de força da lei, e frequentemente na física, que vocês chamam de forças armadas mundiais. Vocês ainda não aprenderam a usar a arte da persuasão. Se não fosse por meio da força legal ou da força da lei, exercida
nos tribunais, persuadiríamos as empresas a cumprir seus contratos e acordos? Dada a sua ética cultural, pode não haver outro modo. Entretanto, se essa ética mudasse, o modo como vocês agora tentam evitar que as empresas e indivíduos rompam seus acordos pareceria muito primitivo. O Senhor pode explicar isso? Agora vocês usam a força para garantir que esses acordos sejam cumpridos. Se sua ética cultural mudasse de forma a incluir uma compreensão de que todos vocês são um só, nunca usariam a força, porque isso só prejudicaria seus próprios eu. Vocês não dariam um tapa em suas mãos esquerdas com sua mão direita. Mesmo se nossas mãos esquerdas nos estivessem estrangulando, essa é outra coisa que não aconteceria. Vocês parariam de estrangular seus eus, parariam de se prejudicar e parariam de romper seus acordos. E é claro, seus próprios acordos seriam muito diferentes. Vocês não concordariam em dar algo de valor para outras pessoas apenas se elas tivessem algo em troca para lhe dar. E nunca deixariam de dar ou partilhar alguma coisa se não soubessem que podiam esperar o que chamam de uma retribuição justa. Vocês dariam e partilhariam automaticamente, e por isso haveria muito menos contratos quebrados, porque seus contratos dizem respeito à troca de bens e serviços, enquanto suas vidas dizem respeito ao ato de dar sem esperar nada em troca. Porém, nesse ato de dar desinteressadamente seria encontrada a sua salvação, porque vocês teriam descoberto o que Deus experimentou, que o que você dá para outra pessoa, dá para seu eu, e dando que se repete, é dando que se recebe. Tudo se origina de você, volta para você septuplicadamente. Ele coloca aqui, septuplicadamente. Por isso, você não precisa se preocupar com o que obterá de volta, só precisa se preocupar com o que dará. Poxa, então tudo está na consciência, né? Na consciência da gente saber que a gente é um ser único, né? Único com Deus. Então tudo que eu faço ao próximo, eu estou fazendo a mim mesmo, né? Então isso vai desde contratos, vai desde gestão política, social, física, amorosa. Tudo vai se comportar dessa maneira. Então tudo que eu dou ao outro, eu estou fazendo a mim mesmo, né? A vida diz respeito a criar a maior capacidade de dar, não a maior capacidade de receber. Vocês sempre se esquecem disso, mas a vida não é para receber, é para dar. E para fazer isso, você precisa perdoar os outros, especialmente aqueles que não lhe deram o que achou que ia receber. Isso exige uma mudança completa de sua história cultural. Em sua cultura, o que vocês chamam de sucesso depende em grande parte de quanto ganham, do dinheiro, do poder e dos bens que acumularam. Na nova cultura, o sucesso dependerá de quanto farão aos outros acumularem. A ironia é que quanto mais
vocês fazem aos outros acumularem, mais acumulam. Seus contratos, acordos, barganhas, negociações ou tribunais que os forçam a dar uns aos outros o que foi prometido. Na economia futura, vocês não farão as coisas visando ao lucro pessoal, mas ao crescimento pessoal, que será o seu lucro. Não obstante, terão lucro em termos materiais quando se tornarem uma versão maior e mais grandiosa de quem realmente são. Então, o uso da força para obrigar alguém a dar algo que disse que daria lhes parecerá muito primitivo. Se outras pessoas não cumprirem acordos, vocês simplesmente as deixarão seguir seus caminhos, fazer suas escolhas e criar suas próprias experiências de si mesmas. E tudo que elas não lhes deram, vocês não perderão, porque saberão que há mais no lugar de onde veio e que vocês que são suas fontes, não essa pessoa, e que você e vocês são a sua própria fonte, não essas pessoas. Meu Deus, eu entendi, mas parece que nós realmente nos desviamos do assunto. Toda essa discussão começou porque eu lhe perguntei sobre o amor. Se os seres humanos algum dia se permitiriam expressá-lo sem limitações. E isso levou a uma pergunta sobre o casamento aberto e subitamente nos perdemos aqui. Não, tudo que falamos é pertinente, está relacionado com as suas perguntas sobre as sim chamadas sociedades iluminadas ou muito evoluídas, porque nas sociedades muito evoluídas não há casamento ou negócios, e tampouco nenhuma das estruturas sociais artificiais que vocês criaram para manter sua sociedade coesa. Sim, mas vamos falar sobre isso depois. Agora, só quero encerrar totalmente esse assunto. O Senhor disse algumas coisas intrigantes. Pelo que entendi, a conclusão de tudo isso é que a maioria dos seres humanos não consegue cumprir promessas e, portanto, não deveria fazê-las. Isso invalida a instituição do casamento. Eu gosto do seu uso da palavra instituição aqui. A maioria das pessoas casadas vê o casamento como uma instituição. Sim, uma instituição para loucos, ou uma instituição penal, ou pelo menos uma instituição de aprendizado superior. Exatamente. É assim que a maioria das pessoas o vê. Bem, eu só estava brincando com o Senhor, mas não diria a maioria das pessoas. Ainda há milhões delas que adoram a instituição do casamento e desejam protegê-lo. Eu repito o que disse. A maioria das pessoas passa por momentos difíceis no casamento e não gosta do que o casamento faz com elas. Suas estatísticas mundiais de divórcio provam isso. O Senhor está dizendo que o casamento deveria deixar de existir? Eu não tenho preferências a esse respeito. Só eu sei, só faz observações. Bravo. Você continua querendo me tornar um Deus que tem preferências, o que eu não sou. Obrigado por ter tentado parar de fazer isso. Bem, nós invalidamos não só o casamento, como também a religião. É verdade que a religião não poderia existir se toda a raça humana compreendesse que Deus não tem preferências, porque a religião pretende ser uma afirmação das preferências de Deus. E se o Senhor não tem preferências, a religião deve ser uma mentira.
Bem, essa é uma palavra dura. Eu diria que é uma ficção, apenas algo que vocês criaram. Como criamos a ficção de que Deus prefere que nos casemos? Sim, eu não prefiro nada desse tipo, mas noto que vocês preferem. Por quê? Por que preferimos casar se sabemos que isso é tão difícil? Porque o casamento era o único modo que podiam imaginar de trazer eternidade à sua experiência do amor. Era o único modo de uma mulher garantir seu apoio e sua sobrevivência, e de um homem garantir a constante disponibilidade de sexo e companheirismo. Foi por isso que foi criada uma convenção social, foi feita uma barganha. Você me dá isso e eu lhe dou aquilo. E isso era muito parecido com um negócio. Foi feito um contrato, e como as duas partes precisavam reforçá-lo, foi dito que esse era um pacto sagrado com Deus, que puniria quem não o respeitasse. Mais tarde, quando isso não deu certo, vocês criaram leis feitas pelo homem para reforçá-lo. Mas nem mesmo isso funcionou. Nem as assim chamadas leis de Deus, nem as leis do homem foram capazes de impedir que as pessoas quebrassem seus votos de casamento. Por quê? Porque esses votos, como vocês os estruturam, vão contra a única lei que importa. Qual é? A lei natural. Mas é a lei natural a vida se expressar união, unicidade? Não é o que eu estou aprendendo? E o casamento é a nossa mais bela expressão disso. O Senhor sabe, porque Deus uniu, o homem não separa. E todas essas coisas. O casamento da maioria de vocês não é particularmente belo. Vai contra 3 aspectos do que é verdadeiro em relação à natureza do ser humano. O Senhor pode repetir isso? Acho que estou apenas começando a entender. Está bem, vamos começar de novo pelo início. Você é amor. O amor é ilimitado, eterno e livre. Portanto, é isso que você é. Essa é a natureza de quem você é. Você é, por natureza, ilimitado, eterno e livre. Todas as estruturas sociais, morais, religiosas, filosóficas, econômicas ou políticas que vão contra a sua natureza ou a subjugam, vão contra o seu próprio eu e o fazem rejeitá-las. O que você acha que deu origem ao seu próprio país? Não foi liberdade ou morte? Bem, vocês abriram mão dessa liberdade em seu país e em suas vidas, e tudo pelo mesmo motivo, segurança. Vocês têm tanto medo de viver da própria vida que abriram mão da própria natureza de ser em troca de segurança. A instituição que chama de casamento é sua tentativa de criar segurança, como é a instituição que chamam de governo. De fato, elas são 2 formas da mesma coisa. Estruturas sociais artificiais criadas para vocês controlarem os comportamentos uns dos outros. Credo, eu nunca vi isso dessa forma. Sempre achei que o casamento era uma expressão máxima do amor. Como você o imaginou, sim, mas não como vocês o estruturaram. Como o estruturaram é a expressão máxima do medo. Se o casamento lhe permitisse ser ilimitados, eternos e livres em seu amor, então seria a expressão máxima do amor.
como as coisas estão agora, vocês se casam em um esforço de reduzir seu amor a um nível de uma promessa ou garantia. O casamento é um esforço de garantir que o que é assim agora sempre seja. Se vocês não precisassem dessas garantias, não precisariam do casamento. E como usam essa garantia? Em primeiro lugar, como um meio de criar segurança, em vez de criar segurança a partir do que está dentro de você. E em segundo, se essa segurança não se revelar eterna, como um meio de se punirem, por que a promessa do casamento que foi quebrada pode formar a base da ação judicial que foi proposta? Dessa forma, vocês acharam o casamento muito útil, mesmo que se por todos os motivos errados. O casamento também é uma tentativa de garantir que os sentimentos que nutrem por seus parceiros nunca nutrirão por outras pessoas, ou pelo menos nunca o expressarão do mesmo modo com outras pessoas. A saber sexualmente. Por fim, o casamento, como vocês o estruturaram, é um modo de dizer: este relacionamento é especial e eu valorizo mais do que tudo. O que é de errado nisso? Nada. Não é uma questão de certo ou errado. O certo e errado não existem. É uma questão do que ele serve, do que o recria na próxima imagem mais grandiosa de quem realmente é. Se quem realmente diz este relacionamento, este único aqui, é mais especial do que qualquer outro, então sua estrutura de casamento lhe permite fazer isso muito bem. Porém, você poderia achar isso interessante, notar que quase ninguém que é ou foi reconhecido como um mestre espiritual se casou. Sim, porque os mestres são celibatários, não têm relações sexuais. Não, isso ocorre porque os mestres não podem fazer sinceramente a afirmação que sua estrutura de casamento atual parece fazer, de que uma pessoa é mais especial do que outra. Essa não é uma afirmação que um mestre faz e não é uma afirmação que Deus faz. O fato é que os votos do casamento, como vocês atualmente os estruturaram, os obrigam a fazer uma afirmação muito pouco divina. É o máximo da ironia vocês acharem que essa é a mais sagrada das promessas, porque é uma promessa que Deus jamais faria. Entretanto, para justificar seus medos humanos, vocês imaginaram um Deus que age exatamente como vocês. Por isso, falam da promessa de Deus para seu povo escolhido e das alianças entre Deus e aqueles que Ele ama de um modo especial. Vocês não conseguem suportar a ideia de um Deus que não ama ninguém de um modo especial e por isso criam ficções sobre um Deus que só ama certas pessoas por certos motivos, e vocês chamam essas ficções de religiões. Eu as chamo de blasfêmias, porque qualquer ideia de que Deus ama uma pessoa mais do que outra é falsa, e qualquer ritual que Ele pede para fazer a mesma afirmação não é um sacramento, mas um sacrilégio. Barbaridade. Forte, né, gente? Forte demais. Eu já pensei nisso várias vezes já, né? Como a gente, né, coloca pessoas
num lugar de mais importância, né, do que outras, dado que cada momento traz uma nova pessoa, né? Cada momento ele se torna um momento único, e até mesmo a gente e outras pessoas se tornam pessoas diferentes naquele determinado momento. Então como conseguir prometer, né, isso? Isso vem de encontro a esse estado de maturidade que hoje me encontro, né? Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas tu promete, né? Olha, hoje eu penso desse jeito, hoje está acontecendo desse jeito, amanhã como vai poder acontecer? A gente não consegue saber o que vai acontecer amanhã. A gente tem uma previsão, mas uma previsão não é uma certeza. E uma promessa, ela se traduz em certezas. Então, quanto de nós às vezes se frustra, tanto por não obter uma certeza de alguma pessoa, e quanto também por não dar essa certeza, que daí acarreta a culpa, né? Então eu vejo assim que o máximo que a gente consegue chegar de uma promessa é você sendo íntegro nesse momento do agora, sendo verdadeiro, estando no momento do agora, estando preenchendo ele totalmente, com todos os atributos que o agora tem, que é o amor e o doar-se, servir. Essa é a grande concepção, né, de um casamento perfeito. É o que? É o se recriar dentro dessa roda, dentro desse doar-se, né, dentro dessa atmosfera que gera o poder da criação. Ah, meu Deus, pare. O Senhor está acabando com todos os bons conceitos que eu tinha sobre o casamento. Não pode ser Deus que está escrevendo isso. Deus nunca diria essas coisas sobre a religião e o casamento. Estamos falando aqui da religião e do casamento, do modo como vocês os estruturaram. Você acha que essa conversa é difícil? Eu lhe digo que vocês deturparam a palavra de Deus para justificar seus medos e o modo insano como tratam uns aos outros. Vocês farão Deus dizer o que precisarem que Ele diga para continuar a se limitar, ferir-se e se matar em meu nome. Sim, vocês invocaram meu nome e brandiram minha bandeira e carregaram cruzes em seus campos de batalhas durante séculos, como uma prova de que eu amo um povo mais do que o outro. E eles pediria para matar, para prová-lo. No entanto, eu lhe digo que meu amor é ilimitado e incondicional. Essa é a coisa que vocês não podem ouvir, a verdade que não podem enfrentar, a afirmação que não podem aceitar, porque sua abrangência invalida não só a instituição do casamento, como vocês a estruturaram, como também todas as suas religiões e instituições governamentais. Porque vocês criaram uma cultura baseada em exclusão e a sustentaram com um mito cultural de um Deus que exclui. Mas a cultura de Deus se baseia na inclusão. O amor de Deus inclui todos. Todos estão convidados a entrar em meu reino. E essa verdade é o que vocês chamam de blasfêmia. E tem de chamar, porque se é verdade, então tudo que criaram em sua vida é falso. Todas as convenções e estruturas humanas são falhas, porque não são ilimitadas, eternas e livres.
Como uma coisa pode ser falha se o certo e o errado não existem? Uma coisa só é falha quando não serve a seu objetivo. Se uma porta não abre nem fecha, você não diria que a porta está errada, apenas diria que houve uma falha em sua instalação ou seu funcionamento, porque ela não serve ao seu objetivo. Tudo que você constrói em sua vida, em sua sociedade humana, que não lhe serve a seu objetivo, ao se tornar humano, é falho. É uma construção falha. E apenas para recapitular, meu objetivo ao me tornar humano é decidir, declarar, criar, expressar, experimentar e satisfazer quem realmente é. Recriar-se em todos os momentos na versão mais grandiosa da melhor visão que já tive de quem realmente é. Esse é seu objetivo ao tornar-se humano. E esse é o objetivo de toda a vida. Então, onde isso nos leva? Nós invalidamos a religião, o casamento, criticamos governos. Aonde chegamos? Em primeiro lugar, nós não invalidamos e nem criticamos coisa boa. Se uma estrutura que vocês criaram não está funcionando e não está produzindo o que quiseram que produzisse, descrever essa condição não é invalidar ou criticar a estrutura. Tente se lembrar da diferença entre julgamento e observação. Bem, eu não vou discutir com o senhor, mas muito do que acabou de ser dito me pareceu julgamento. Você está sujeito à grande limitação das palavras. Há realmente muito poucas delas, e por isso temos que usar as mesmas repetidamente, mesmo quando nem sempre carregam o mesmo significado ou os mesmos tipos de pensamentos. Vocês dizem que amam banana splits, mas certamente não querem dizer a mesma coisa quando afirmam que amam uns aos outros. Então, realmente tem muito poucas palavras para descrever como estão se sentindo. Ao me comunicar com vocês... Opa, o gato subiu. Ao me comunicar com você desse modo, por meio de palavras, eu me permiti experimentar essas limitações. E admito que, como vocês também usam algumas dessas palavras quando julgam, seria fácil concluir que eu estou julgando quando as uso. Eu lhe garanto que não estou. Em todo este diálogo, só tenho tentado lhe dizer como chegar aonde diz que quer ir e lhe mostrar da melhor forma possível o que está bloqueando o seu caminho, o que o está impedindo de chegar lá. Agora, no que diz respeito à religião, você diz que quer chegar a um lugar em que realmente poderá conhecer Deus e amá-lo, e eu estou simplesmente observando que suas religiões não o levam lá. Suas religiões tornaram Deus o grande mistério e fizeram com que vocês não o amassem, mas o temessem. Elas também não os ajudaram muito a mudar seus comportamentos. Vocês ainda estão se matando e condenando, considerando-se errados. E de fato, foram suas religiões que os encorajaram a fazer isso. Portanto, eu só observo que vocês querem que a religião os leve a um lugar e ela os leva a outro. Você diz que quer que o casamento o leve a um lugar de êxtase eterno, ou pelo menos a um nível razoável de paz, segurança e felicidade, como ocorre com a religião. Sua invenção chamada casamento
lhe proporciona isso no início, quando você a experimenta pela primeira vez. Mas, assim como ocorre com a religião, quanto mais você a experiencia, mais ela o leva aonde você não quer ir. Quase metade das pessoas que se casam dissolvem seus casamentos através do divórcio. E muitas das que permanecem casadas estão profundamente infelizes. Suas uniões felizes os levam à amargura, raiva e arrependimento. Algumas, e não um número pequeno delas, podem levá-las à tragédia. Vocês dizem que querem que seus governos garantam paz, liberdade e tranquilidade doméstica. E observo que, como vocês os estruturaram, não garantem nenhuma dessas coisas. Em vez disso, os levam à guerra, a uma crescente falta de liberdade, à violência doméstica e às revoluções. Vocês não têm sido capazes de resolver os problemas básicos de alimentar pessoas e mantê-las sadias e vivas, muito menos de enfrentar o desafio de dar oportunidades iguais. Centenas de vocês morrem todos os dias de fome em um planeta em que milhares de pessoas jogam fora todos os dias comida suficiente para alimentar nações. Vocês não podem realizar a mais simples tarefa de dar as sobras daqueles que têm para aqueles que não têm, muito menos de resolver se querem partilhar seus recursos mais equitativamente. Mas eu não estou fazendo julgamentos. Essas verdades são observáveis em sua sociedade. Por quê? Por que são? Por que fizemos tão pouco progressos em todos esses anos no que diz respeito a resolver nossos próprios problemas? Anos, séculos, está bem, séculos. Isso tem a ver com o mito cultural do primeiro ser humano e com todos os outros mitos que se seguiram. Enquanto esses mitos não mudarem, nada mudará. Porque seus mitos culturais determinam sua ética e sua ética determina seus comportamentos. Mas seus mitos culturais vão contra seu instinto básico. O que o senhor quer dizer? O primeiro mito cultural é que os seres humanos são inerentemente maus. Este é o mito do pecado original. O mito não só afirma que sua natureza básica é má, como que vocês nasceram assim. O segundo mito cultural, que se originam do primeiro, é que os mais fortes sobreviverão. Esse segundo mito afirma que alguns de vocês são fortes e outros fracos, e que para sobreviver é preciso ser forte. Você fará tudo que puder para ajudar as outras pessoas, mas quando se trata de sua própria sobrevivência, cuidará de si mesmo em primeiro lugar. Até mesmo deixará os outros morrer. De fato, fará mais do que isso, se achar que precisa, para sua própria sobrevivência e a de seus entes queridos, matar outras pessoas, presumivelmente os fracos. Desse modo, definindo-se como forte, você o fará. Alguns de vocês dizem que esse é seu instinto básico, é chamado de instinto de sobrevivência, e esse mito cultural moldou grande parte da sua ética social, criando muitos de seus comportamentos de grupo. Contudo, seu instinto básico não é de sobrevivência, mas de justiça, união e amor. Esse é o instinto básico de todos os seres sensíveis. É sua memória celular, sua natureza inerente. Assim,
é derrubado o seu primeiro mito cultural. Vocês não são inerentemente maus, não nasceram com o pecado original. Se seu instinto básico fosse de sobrevivência, e se sua natureza básica fosse má, vocês nunca salvariam instintivamente uma criança de uma queda, um homem se afogando ou ninguém de coisa alguma. E, no entanto, quando agem de acordo com os seus instintos básicos, revelam sua natureza básica sem pensar no que estão fazendo. É exatamente assim que se comportam, mesmo correndo riscos. Sendo assim, seu instinto básico não pode ser o de sobrevivência e, obviamente, sua natureza não é má. Seu instinto e sua natureza devem refletir a essência de quem você é: justiça, união e amor. Vendo as implicações sociais disso, é importante entender a diferença entre justiça e igualdade. Não é um instinto básico de todos os seres sensíveis buscar igualdade ou ser iguais. De fato, o oposto é verdadeiro. O instinto básico de todos os seres humanos é expressar singularidade, não igualdade. Criar uma sociedade em que dois seres são realmente iguais não só é impossível, como indesejável. Os mecanismos sociais artificiais que tentam produzir a verdadeira igualdade, em outras palavras, igualdade econômica, política, social, trabalha contra, não a favor da ideia mais grandiosa e do objetivo mais elevado, que é cada ser humano, que é de cada ser humano ter a oportunidade de produzir o resultado de seu maior desejo e, portanto, realmente se recriar. Para atingir esse objetivo é preciso igualdade de oportunidade, não igualdade de fato, mas isso é chamado de justiça. A igualdade de fato, produzida por forças exteriores e leis, eliminaria, não produziria a justiça. Eliminaria a oportunidade de verdadeira recriação, o que é o objetivo mais elevado de todos os seres iluminados. E o que criaria igualdade de oportunidades? Os sistemas que permitiriam à sociedade satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência de todos os indivíduos, deixando todos os seres livres para buscar seu desenvolvimento pessoal e se recriarem, em vez de lutar pela própria sobrevivência. Em outras palavras, sistemas que imitam o verdadeiro sistema chamado de vida, em que a sobrevivência é garantida. Como a sobrevivência não é um problema nas sociedades iluminadas, essas sociedades nunca deixariam um de seus membros sofrer se houvesse o suficiente para todos. Em todas elas, o interesse pessoal e mútuo são inseparáveis. Nenhuma sociedade criada ao redor de um mito de maldade inerente ou sobrevivências dos mais fortes poderia atingir esse nível de compreensão. Sim, eu percebo isso. E essa questão do mito cultural é algo que quero examinar detalhadamente mais tarde, junto com os comportamentos e a ética das civilizações mais avançadas. Mas gostaria de voltar uma última vez ao que estávamos falando e continuar o que eu havia começado aqui. Um dos desafios de falar com o Senhor é que suas respostas nos levam em direções tão interessantes que às vezes eu me esqueço de onde comecei.
Mas, nesse caso em específico, estávamos discutindo o casamento, o amor e suas exigências. O amor não faz exigências. É isso que o torna amor. Se o amor por outra pessoa inclui exigências de sua parte, então esse amor não é verdadeiro. É isso que eu tenho tentado de dizer aqui, que disse de dezenas de modos diferentes as respostas a todas as perguntas que você me fez. Por exemplo, no contexto do casamento, não há uma troca de votos que o amor não exige. Há uma troca de votos que o amor não exige. Contudo, vocês a exigem, porque não sabem o que o amor é. E por isso fazem seus parceiros prometer o que o amor nunca pediria. Então o Senhor é contra o casamento. Eu não sou contra coisa alguma. Estou sincera, simplesmente escrevendo o que vejo. E vocês podem mudar o que vejo. Podem recriar a sua estrutura social chamada casamento, para que o casamento não lhes peça o que o amor nunca pediria. Em vez disso, declarar o que só o amor poderia declarar. Em outras palavras, mudar os votos do casamento. Mais do que isso, mudar as expectativas nas quais os votos se baseiam. Essas expectativas seriam difíceis de mudar, porque são sua herança cultural. Por sua vez, surgem de seus mitos culturais. E assim voltamos aos mitos culturais. O que o Senhor pretende com isso? Eu espero mostrar-lhe a direção certa. Sei para onde quer ir com sua sociedade e espero encontrar palavras humanas e termos humanos que possam levá-los até lá. Posso dar um exemplo? Então, gente, aqui a gente vai finalizar a live de hoje. Estamos na página 152. Esse capítulo é bem longo, tá? Então, nesse exemplo a gente continua amanhã. Valeu? Gratidão, gratidão. Tamo junto. Muitas coisas, hein?